Que é, velhinho? Oi, eu sou Wilson Granja e esse é o... De repente 40. Quais são os seus maiores medos? Você já parou para pensar nisso? Eu confesso que já pensei muito sobre isso. E eu tenho 3 grandes medos, além dos pequenos que não vêm ao caso no momento. Tá, eu vou entrar só num pequeno medo, que é o de ficar falando sozinho aqui. Então, por favor, será que você já pode dar um like aqui pra eu saber que você passou por aqui e deu uma olhadinha no vídeo? Obrigado. Um dos meus grandes medos é morrer sozinho no apartamento onde eu moro lá em São Paulo e ser encontrado, tipo, uma semana depois por causa do mau cheiro, sabe? Os vizinhos reclamarem do mau cheiro e aí descobrirem meu corpo lá uma semana depois. Correndo o risco de ainda pôr a vida do meu cachorro em risco nessa história, né? Porque se ele ficar uma semana sem água e sem comida, o pobrezinho também ficaria mal nessa história. Sei lá, de repente eu posso escorregar no banheiro, tropeçar, bater a cabeça numa quina, ter um infarto fulminante, algum tipo de mal súbito. São várias as possibilidades. E como eu não tenho nenhum lugar para onde eu vá todos os dias, assim, um emprego fixo, por exemplo, isso de fato poderia acontecer. Concorda? Outro medo que eu tenho é de surtar. Assim, na minha família, principalmente por parte de pai, tem alguns casos de pessoas que tiveram questões com relação à saúde mental. E junta-se a isso ao fato de ser artista, e daí eu tenho esse negócio na minha cabeça de que em algum momento da minha vida eu posso ter um surto, perder a chavinha, sabe? E não sei, na melhor das hipóteses, eu poderia, a partir disso, criar alguma obra incrível de teatro, de performance, e ficar obsessivo criando coisas, sabe? Como tem algumas pessoas da arte que são assim, não vou citar nomes, mas tem algumas pessoas que são assim, né? Meio que perdem a chavinha e começam a criar loucamente, bem entre aspas, e ficam criando aquela vida inteira. Isso seria até legal. Bem entre aspas. Mas na pior das hipóteses, eu poderia simplesmente abandonar tudo e viver na rua, né? Como um andarilho, por aí. Eu tenho isso tão forte na minha cabeça que eu até já cheguei pros meus irmãos e falei, olha, se algum dia isso acontecer, não me abandonem, não, sabe? Tipo assim, fiquem de olho pra, se alguma coisa nesse sentido acontecer, tentar intervir e, sei lá, me internar, me direcionar pra algum lugar pra que eu possa ter uma continuidade de vida digna, enfim, não sei. Apesar de que mesmo isso de ser mandarilho, assim, não seria algo tão despropositado, tão fora da curva, pensando nesse mundo que a gente tem hoje, do jeito que ele tá, né? E outro medo que eu tenho, ele veio à tona essa semana com uma mensagem que eu recebi através de um amigo no Instagram. Ele me encaminhou um post de um cara gay que falava da história de um outro cara gay que morava no prédio dele, que era um senhor já bem velhinho e que, pelo que eu entendi, ficou cego por causa de alguma doença. E ele morava no prédio desse outro cara que fez o post há muito tempo. E era apontado pelas pessoas do prédio como o velhinho gay, sabe? Porque todo mundo sabia que ele era gay, ele morava lá desde sempre. Só que o que aconteceu é que esse cara do post, ele começou a perceber que esse cara era extremamente sozinho. Ele não saía pra atividades, ele quase não via esse senhor se movimentando, assim, muito pouco. E sempre à noite percebia que ele estava ouvindo discos em alto volume, óbvio, no horário permitido, mas ele fala dessa percepção. E sempre discos de muito bom gosto, enfim. Mas que a única pessoa que ele percebia acessando o apartamento deste senhor era uma cuidadora, que aparecia em horários regulares, né? Porque, enfim, um senhor de idade, com deficiência visual, sem poder enxergar por conta de uma doença, então ele precisava desse apoio. Mas era só isso, ele não recebia visita de ninguém, de parente, de amigo, de ninguém. E isso é uma coisa que eu tenho tenho medo, assim, de envelhecer sozinho. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo anterior,
que eu acho que vai aparecer aqui, falando sobre essa questão de alimentar, cuidar das relações para envelhecer com pessoas por perto, né? Mas a gente vai falar disso já já. E aí, antecipando um pouco a história desse senhor, que é trágica, né? O post desse cara falava que ele ficava muito olhando para esse senhor como talvez se vendo lá na frente, que é como às vezes eu fico me vendo lá na frente. E o que aconteceu foi que, de repente, numa manhã, esse cara foi sair de casa e soube que o velhinho tinha se jogado da janela durante a madrugada. Esse post me fez lembrar desse meu medo de envelhecer sozinho. Mas como lidar com esses grandes medos? O primeiro passo é identificá-los. Eu já fiz a minha parte, eu já sei exatamente quais são os meus maiores medos. E você? Eu recomendo que você faça essa análise e identifique os seus maiores medos. É um passo necessário, importante, eu diria que é indispensável. O segundo passo é falar sobre esses medos que você identificou. Como eu tô falando aqui, só que não precisa ser abertamente no canal do YouTube para quem tiver acesso a isso de uma forma pública. Essa é a minha opção. Esse daqui é um espaço meu de exposição, que eu escolhi. Eu tô convidando você que acessa o canal a me acompanhar durante essa fase da minha vida, que é a entrada no Zenta, que tá cada vez mais perto. Esse é o 10º vídeo, então faltam umas 42 semanas para chegar lá. Mas você pode escolher uma pessoa para compartilhar esses medos. Pode inclusive ser um terapeuta, um analista. É só que eu acho que materializar esses medos através da fala, e pode ser escrevendo também, te possibilita dar uma dimensão real da coisa. E daí você tem condições de dar o próximo passo. O terceiro passo é avaliar, caso a caso, o que você pode fazer para minimizar esses medos. A cachorrada tá louca. Chega! No meu caso, eu acredito que cultivar boas relações ao meu redor minimiza o risco de eu envelhecer sozinho, sem uma rede de apoio. Eu posso não ter um marido quando chegar lá, mas tenho certeza de que eu terei amigos, pessoas com quem contar. E isso já conta bastante. Com relação à questão da saúde mental, é cuidar da mente. Estar atento, fazer terapia, não abrir mão disso quando você sente que precisa, se autoavaliar com regularidade. E com relação à possibilidade de morrer e ficar esquecido por alguns dias, bem, esse eu até já pensei em combinar uma espécie de checagem diária com algum amigo, sabe? Tipo assim, olha, eu vou te mandar alguma mensagem todos os dias. Se passar 24 horas sem eu mandar nenhuma mensagem, já liga o sinal amarelo, já fica atento que pode ter acontecido alguma coisa. Só que nenhum amigo topou essa história. Ficou meio assim, assustado e ninguém quis esse negócio. Então é algo que pode acontecer, mas a gente toma todos os cuidados e torce para que não aconteça. Avalie, caso a caso, o que você pode fazer para minimizar os seus grandes medos. É isso, se você quiser compartilhar alguma reflexão que você teve vendo esse vídeo aqui, fique à vontade. Coloca nos comentários, ou se quiser me procurar pessoalmente através de DM ou de mensagens, se você tem meu WhatsApp, pode abusar dos comentários de verdade. Se você achar que esse conteúdo pode ser valioso para alguém, manda o link para o WhatsApp da pessoa. E manda agora, não deixa para depois não. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso e ative o sininho. Muito obrigado por me ouvir até aqui. A gente se encontra na próxima semana. Abraço, axé e até!